Mais uma aula de revisão, que é aquela tão sonhada revisão para a N1, né, e agora nós vamos tratar de Direito Processual Civil 1, que é a parte de processo de conhecimento, que nós temos aqui aproximadamente 60 slides para trabalhar. Só que nós esgotamos bem o assunto em sala de aula, então nós vamos passar sobre os temas mais importantes, do conteúdo desse primeiro bimestre do segundo semestre. Então, após a primeira prova da N1, nós vamos começar a trabalhar o curso de Direito Processual Civil de uma forma mais prática. Até aqui, nós estudamos muita teoria, então foi leitura, foi questões teóricas, a gente estava tentando trazer as questões práticas para poder facilitar e o negócio não ficar tão chato. Mas agora nós já chegamos nesse ponto final da teoria e após a N1 vamos começar a trabalhar um processo civil mais leve, né? Um processo civil prático, com histórias que aconteceram comigo durante a minha atuação profissional e trazendo a questão teórica para dentro de sala de aula, quer dizer, a questão prática para dentro de sala de aula, para que possamos conseguir enxergar o pontapé inicial de um processo judicial até a sentença, que é a nossa matéria, já que estudamos de maneira bem aprofundada os princípios do direito processual civil, que são princípios constitucionais. Então, nós podemos dizer que o direito processual civil tem princípio constitucional, sim, como nós vamos ver agora, o princípio do acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E aí, quando eu falo de princípio de acesso à justiça, eu estou dizendo que todos têm direito ao acesso à justiça, independente de ser rico ou ser pobre, todos têm. E quando eu falo de inafastabilidade da jurisdição, eu posso atuar em procedimentos administrativos e que a justiça está à minha disposição. Ela fica inafastável. Eu posso falar que, após superadas todas as instâncias de um processo administrativo, ainda que eu me sinta violado no meu direito, eu posso buscar o Poder Judiciário para satisfazer o meu direito violado. Eu cito o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, porque ele é muito importante. Ele fala: a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O princípio do acesso à justiça tem-se que todos é assegurada a possibilidade de ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário para resolver conflitos. É isso. Para resolver conflitos. Se eu tenho conflito, eu posso ajuizar uma demanda judicial, eu vou ajuizar, eu vou buscar a efetividade da norma legal, tá? Aqui eu trago o princípio da inafastabilidade da jurisdição como exemplo, né? Eu vou falar só do habeas corpus, nós já esgotamos esse assunto também em sala de aula, para que eu consiga comprovar a violação do meu direito líquido e certo, porque eu estou tratando de habeas corpus, ou melhor, habeas data, estou tratando de habeas data e habeas data é um remédio constitucional, eu tenho a violação de direito líquido e certo. Como é que eu comprovo essa violação? Através de um prévio requerimento, eu tenho que constituir prova, não adianta eu alegar, principalmente quando eu tenho violação de direito constitucional, eu tenho que provar. Tá? O remédio constitucional ele é efetivo. Se eu não tenho acesso à informação e documentos que eu teria direito, porque é previsto na Constituição Federal, eu vou impetrar o habeas data, desde que eu realize prévio requerimento administrativo para acessar dados e informações pessoais do requerente. Então, para que eu comprove essa violação, eu preciso fazer uma petição à administração pública solicitando o acesso à informação. Com a negativa comprovada, eu ajuizo, eu impetro um habeas data, tá ok? Princípio do devido processo legal, tá? Dentro de um processo, seja judicial ou administrativo, eu tenho o devido processo legal. O que que significa isso, né? As partes que estão envolvidas naquele processo têm total direito de participar de todos os atos processuais
para que não haja prejuízo à sua defesa, para que não haja cerceamento da sua defesa. Se por acaso um processo de uma sindicância dentro de uma corregedoria, a parte sindicante não tiver acesso, e não se puder se manifestar quando necessário, está havendo uma violação de princípio do devido processo legal, tá? Então esse princípio ele é constitucionalizado tanto na esfera civil, processual, jurídica, né, quanto na esfera administrativa, esse princípio aparece. Dentro desse princípio eu tenho contraditório e ampla defesa, e são 3 princípios diferentes, mas eles caminham juntos. O princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório garante que a parte tenha conhecimento de uma ação que foi ajuizada contra ela mesma e garante o direito de que ela acompanhe isso até o final. E o princípio da ampla defesa, ela tem total direito de apresentar a defesa, desde que seja tempestivamente, para contradizer tudo aquilo que foi dito pela petição inicial e que também está garantido a apresentação de provas para comprovar, obviamente, o seu direito e confrontar aquilo que foi produzido de provas na petição inicial. Então, nós tratamos aqui já de princípio da inafastabilidade jurisdicional, já tratamos aqui do princípio do devido processo legal, já tratamos aqui do princípio do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Falamos aí praticamente de 5 princípios importantíssimos no direito processual civil, tá? Falamos agora do princípio da igualdade processual, isonomia e paridade das armas. É assegurada às partes paridade do tratamento em relação ao exercício de direitos e à faculdade processual, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Beleza? É desse jeito. Tem que haver uma igualdade de tratamento tanto para autor quanto para réu. Não pode haver um desequilíbrio aí. A igualdade processual está para as duas partes. O princípio da isonomia, o princípio da paridade das armas. Esses princípios são a garantia de que autor e réu têm a mesma condição de briga judicial, de um embate judicial, sem discriminação, sem desequilíbrio, sem favorecimento, até porque a justiça ela é imparcial. Ok? O princípio da boa-fé processual é aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve se comportar-se de acordo com a boa-fé. Aqui eu trago um debate sobre boa-fé objetiva, e também trago boa-fé subjetiva. Eu toco aqui que a boa-fé objetiva ela está de forma a tratar entre direitos e obrigações entre partes envolvidas numa relação obrigacional. Eu tenho que ter um contrato, em tese eu tenho que ter um contrato, mas que dentro daquela relação obrigacional tem que haver tratativas, e essas tratativas são consideradas a boa-fé objetiva, porque eu estou falando de contrato, compra e venda, prestação de serviço, seja lá o que for. E a subjetiva não, a subjetiva são crenças, é a parte da ignorância, a pessoa realiza o ato achando que está certo, porque na cultura dela é certo, por mais que haja como é que eu vou dizer? Haja um ato ilegal, tá? Eu não estou falando de ato ilegal, estou falando de ato atípico, se eu falo de boa-fé subjetiva, né? Se eu falo de boa-fé objetiva, eu estou falando de previsão contratual, norma de direito privado, tá bom? A gente esgotou esse tema em sala de aula, foi muito bacana, percebi que vocês se interessaram e gostaram muito. Normas fundamentais e aplicações da norma processual. Eu falo da dialética do processo, né, que são fundamentos do pedido, da defesa e dos argumentos. Eu sempre falo que os alunos costumam ter um pouco de dificuldade de colocar no papel aquilo que está na cabeça, por 1 milhão de motivos. 1 milhão de motivos. Não é incapacidade ou demérito de ninguém. Né? Quem aqui não acorda cedo para trabalhar? Quem aqui não tem conta para pagar? Quem aqui não tem família para cuidar, mas que precisa se formar? Precisa ter o canudo, precisa ter um diploma, precisa ter uma condição melhor de vida, precisa entrar no mercado de trabalho. Lógico que a cabeça falha em determinados momentos, né? Às vezes aqui, nesse horário, que já são aí aproximadamente 2h10 da madrugada, estou gravando aula, mas acordei 5h40 da manhã.
a cabeça ela dá uma travada. A gente vai que vai, e nós vamos superar esse cansaço, superar esse desafio, vamos preparar um bom material e vocês vão estudar com garra, com vontade, para poder conseguir obter uma boa nota e se formar nessa faculdade, que é a melhor carreira que vocês escolheram na vida, tá? Então vamos para cima. Jurisdição e competência. Não tem como eu falar de jurisdição e não associar a competência, apesar de serem situações completamente diferentes, tá? São temas importantes para a prova. Qualquer concurso pode cair isso, prova da OAB pode cair isso, faculdade tratando de direito processual vai cair isso. Porque é importante saber que a jurisdição é o poder-dever do Estado em aplicar a norma legal. Isso é um conceito que eu li, é um conceito que eu memorizei, mas eu posso falar de outra maneira e eu só sei que existe uma prerrogativa do Estado e esse Estado ele tem que aplicar a norma legal, ele tem que aplicar a norma legal para poder controlar a sociedade diante de um embate que há judicial. Lógico que vai haver o princípio da efetividade, que é a aplicação da norma legal. Uma das partes vai ganhar, uma das partes vai perder, mas é a imposição legal que vai ser colocada pelo judiciário, pelo juiz representando o Estado. Então, a jurisdição é uma prerrogativa do Estado de aplicar direito ao caso concreto, resolvendo-se definitivamente uma situação de crise jurídica e gerando como tal solução a pacificação social. Tá? Eu trouxe aqui um bate-bola sobre jurisdição. Nós conversamos sobre isso em sala de aula, nós vimos que jurisdição é muito importante porque eu tenho ali que recorrer ao judiciário a aplicação de uma norma legal e eu, quando busco o judiciário, passo a ser jurisdicionado. Isso nós temos que saber, essas palavras técnicas, tá? Então, eu tenho a previsão ali que a jurisdição civil ela é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme disposições legais. Eu pedi para vocês, quando chegaram nesses princípios da jurisdição nacional, apenas anotar princípio da efetividade, princípio do interesse, princípio da submissão, porque são princípios importantes para o caminhar do processo judicial. A efetividade é aonde vai ser aplicada a norma legal quando eu falo de jurisdição nacional e internacional. Então, a efetividade tem que aplicar a norma legal efetiva. O interesse é onde o poder público tem interesse de chegar lá. O princípio da submissão é quando países respeitam decisões das partes na eleição da jurisdição internacional. São os contratos internacionais e isso significa submissão. Tá? Se eu estiver falando rápido, tem um númerozinho que botar em slow motion. Tá certo? Hipótese de jurisdição concorrente, ações relativas a imóveis situados no Brasil. Para tratar de imóvel situado no Brasil, a competência territorial é o local onde está o imóvel. Partilha de bens, divórcio, a mesma coisa. Inventário, domicílio do morto ou de cujos. Carta rogatória estudamos, falamos que é um meio de comunicação entre autoridades de forma internacional. Competência interna. É importantíssimo saber o momento da fixação da competência. Nós já falamos de jurisdição, agora nós vamos tratar de competência. Quem fixa a competência? Qual o momento para a fixação de competência? A fixação da competência especificamente a determinado magistrado se dá no momento do registro da petição inicial, quando se trata de uma vara única, se ajuiza qualquer tipo de matéria na vara única. Agora, quando eu tenho uma comarca mais ampla, com quantidade de eleitores superiores, por exemplo, a uma comarca de interior, ou de segunda entrância, ou terceira entrância, comparando com uma entrância especial, se eu tenho mais de 2, 3, 4, 5 ou 6 varas cíveis, eu vou distribuir. Há um sorteio eletrônico, no caso é uma livre distribuição, e esse processo vai cair no gabinete de algum juiz, de algum magistrado, e aí, como eu fixo a competência, ele vai passar a ser competente para processar e julgar essa ação judicial do início até o final. Tá certo? Essa competência não quer dizer que o processo comece, por exemplo, na terceira vara civil e termine lá. Pode haver uma mudança de competência no curso do processo. Uma mudança de competência em razão de uma força legal,
né, por força legal, ou uma mudança de competência por incompetência, que eu marquei mal, que seria competência de vara civil, na realidade, a fazenda, pode acontecer, tá? Mas eu posso mudar, ou melhor, o judiciário mesmo pode mudar a competência no decorrer do processo, isso acontece. A competência está prevista no Código de Processo Civil, tá? Eles aplicam normas subsidiárias, aqui embaixo eu coloco justiças especializadas como justiça eleitoral, do trabalho, justiça militar, é importante saber disso. A jurisdição estadual, né, a competência estadual é determinada por exclusão, segundo teoria, mas na prática não é assim. Na prática, a partir do momento que o cliente chega para mim, eu já identifico essa competência e eu consigo iniciar uma petição inicial no juízo competente correto até trabalhar o julgamento da causa. Critérios para fixação de competência: é importante vocês marcarem direito pessoal ou direito real sobre coisas móveis. Quando eu falo direito pessoal, é aquela relação entre pessoas. Quando eu falo direito real, é a relação entre o sujeito e coisa. E quando nós estamos falando de bens móveis, eu posso citar como exemplo um veículo automotor. Tá? Então, via de regra, quando eu tenho direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, o ajuizamento da ação deve ser feito no foro do domicílio do réu. Lógico, há exceções, mas é importante vocês saberem as regras. E também tem que saber as exceções, mas para essa avaliação não há uma preocupação muito grande para isso, não. Mas é importante ler, porque vai fazer um contexto na avaliação em razão da regra. Então, tudo que tem regra é bom, importante ler a exceção, porque você pode marcar por exclusão alguma situação na prova. Direito real sobre bens imóveis, né? Como eu falo imóvel, a regra desse direito é aonde está o imóvel. E aí sim, essa é a chamada foro de situação da coisa. Eu tenho situações de domicílio do réu, caso haja algumas questões, algumas causas de exceção, tanto no direito real sobre bens móveis, importante ler essas exceções A e B, quanto no direito real sobre bens imóveis, que é importante ler as exceções no domicílio do réu ou foro de eleição, ou no foro de eleição. Tá? Cumprimento da obrigação. A ação deve ser ajuizada no local onde a obrigação deva ser satisfeita. Reparação de dano, nós já estudamos que, em via de regra, a ação deve ser ajuizada no local do ato ou fato. O acidente de veículo, a regra seria no domicílio do autor, ou no local do fato, como nós já conversamos. E a modificação de competência, ela pode acontecer diante daquilo que a gente conversou, né? E eu coloco assim: entretanto, em situações excepcionais, a competência inicial pode ser modificada, fazendo com que o juízo que se não era originalmente passe a ser. Isso pode acontecer. E aí, quando eu falo de competência interna, eu tenho que tratar da competência absoluta e competência relativa. A competência, para ser fixada, ela tem que ser considerada em razão da matéria, né? Quando eu falo vara de família, direito de família, vara civil, pode ser direito do consumidor, vara de fazenda, ações contra entes públicos, administração pública, ação contra o governo do estado, vara de fazenda pública, ação contra município, vara de fazenda pública. Então, se eu tenho esse direcionamento, eu tenho uma competência absoluta, eu não posso modificar, eu tenho competência absoluta em razão da matéria. Agora, em razão da pessoa, se eu falo da administração pública, é a fazenda pública, também eu tenho uma competência absoluta. Em razão da função, né? Eu falo do juiz de direito, que é o magistrado, que está no primeiro grau, então é competência originária ajuizar uma ação no Poder Judiciário, que automaticamente passa pelo magistrado, pelo juiz de primeiro grau, que é o juiz originário. E numa fase de recurso, esse recurso sobe para a segunda instância, e lá na segunda instância é um órgão colegiado, então houve uma mudança de competência em razão da função, nesse caso do juiz e do desembargador.
Tá? Então, eu gostaria que vocês enxergassem isso em razão da função também. Em razão do território, nós falamos da comarca, nós falamos do imóvel, então tem que ser fixada essa competência na região territorial do imóvel. Isso é uma competência absoluta. Em razão do valor da causa, eu posso tratar de competência relativa, porque se eu tenho uma causa de até 40 salários mínimos, eu tanto posso ajuizar no juizado especial civil, quanto eu posso ajuizar na vara civil, na vara comum, tá? Porque eu tenho competência relativa, eu posso optar por isso. Falamos de cartas, que são modos também de comunicação, tipo citação, intimação, e tratando de dentro do próprio país, nós temos cartas precatórias. Para fora do país, nós temos cartas rogatórias. Assunto importantíssimo com relação à capacidade postulatória: quem detém de capacidade postulatória? Exemplos: advogados, membros do Ministério Público e Advocacia Pública e Defensoria Pública. No âmbito do juizado especial civil, muita atenção, os sujeitos especificados e não executados no artigo 8º da Lei 9.099 de 95, nas causas que não excedam 20 salários mínimos. Então, a parte pode ajuizar a ação sozinha em causas até 20 salários mínimos e não precisa de advogado. É isso. Mas a parte não tem capacidade postulatória. Quem tem a capacidade postulatória somente é advogado, defensor público, promotor e membro da advocacia pública. Eles têm capacidade postulatória. Agora, a parte não. A parte tem capacidade para ser parte. A parte tem capacidade para estar em juízo ou capacidade processual. Nunca capacidade postulatória, salvo se essa pessoa fizer um curso de direito, fizer algum curso da OAB e adquirir a sua OAB, e aí sim ela passa a ter capacidade postulatória. É aquela de quem postula, é aquela que solicita ao advogado uma procuração para dar direitos para esse advogado para atuar em nome dessa parte. Então, a capacidade postulatória é somente para advogados, membros do Ministério Público, Defensoria da União e Advocacia da União e Defensoria Pública do Estado e advogados. Aí eles sim têm a capacidade postulatória para postular em juízo em nome das pessoas, em nome do jurisdicionário. Incapacidade e capacidade. Nós sabemos que menor de 16 anos não vota, maior de 16 e menor de 18 vota é facultativo e maior de 18 vota é obrigatório. Aqui nós falamos um pouco de incapacidade. Tá? Eu cito o artigo 5º, que fala da menoridade cessa aos 18 anos completos. Esse artigo 5º é o artigo do Código Civil. Isso nós estudamos em Direito Civil 1. Fala dos deveres das partes e procuradores. Isso daí não é, para a nossa N1, não é nada agravante, mas o que vai chegar para a gente aqui são despesas, honorários advocatícios e multas. E quando eu falo de despesas, honorários advocatícios e multas, eu tenho previsão no Código de Processo Civil sobre isso. Tem uma regra: antecipação das despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem. Então, todo o processo judicial devemos recolher custas processuais de acordo com a tabela. E essa custa processual é calculada como base no valor da causa. Então, o valor é de 2% do valor da causa. Se eu tenho audiência de conciliação para fazer, eu recolho 1% do valor da causa, não tendo acordo, eu recolho mais 1% do valor da causa, e assim nós temos 2% como custas processuais. Honorários advocatícios, nós temos os honorários contratuais, é aquele que o advogado faz com a parte, e os honorários sucumbenciais é aquele que o advogado recebe através de uma sentença, e o juiz é que determina. Quem determina honorários contratuais é o advogado com a parte. Quem determina honorários sucumbenciais é o juiz. E para ele definir isso, ele tem uma regra. Tá? Ele pode calcular em cima do valor da causa, pode calcular em cima do proveito econômico, pode calcular em cima de prestações, ele vai ver o trabalho do advogado,
ele vai ver se o advogado atuou de forma legítima, se o advogado respondeu todos os prazos processuais, se ele avalia também o tempo do processo, a forma de trabalho, para poder estipular algo em torno de 0 a 20%. Esse cálculo é feito pelo juiz e isso está previsto no Código de Processo Civil, levando em consideração que alimentos sucumbenciais e alimentos contratuais, ou melhor, honorários sucumbenciais e honorários contratuais são de caráter alimentício, e esse caráter alimentício traz uma urgência para que se trate do assunto. Quando trata-se de ações ajuizadas contra a Fazenda, lá no artigo 85, parágrafos 3º até o 7º do Código de Processo Civil, existe uma tabela de percentual onde o juiz respeita para atribuir honorários sucumbenciais quando os processos tratam-se contra a fazenda pública, tá? Estadual ou municipal. Então nós temos aqui, sabemos que através do recurso, o advogado também recebe honorários sucumbenciais. Através de cumprimento de sentença, os advogados também recebem honorários sucumbenciais. Então, eles recebem tanto no processo de conhecimento, quanto no recurso, como na fase de cumprimento de sentença. Tá? Posso ter sucumbência parcial? Posso. Pode haver compensação? Depende do juiz. Há uma vedação legal? Há. Mas mesmo assim, dependendo do caso concreto, pode haver uma compensação. Mas na previsão legal não tem essa previsão legal. Então, pessoal, a gente já está caminhando aí para o final. Estamos esgotando, eu falo de procuradores aqui, que são os advogados que representam as partes, já caminhando aí para o final dessa explanação. A ideia é essa mesmo, é trazer para você um resumo. Eu botei aqui, ó, encerramos por aqui, valeu e boa prova a todos. A ideia é fazer um resumo do que a gente conversou em sala de aula, naquela aula de revisão, onde os temas foram importantes, foram trazidos aqui em sala de aula, e são temas não só importantes para a prova, mas também importantes para o cotidiano, importantes para vocês avaliarem as situações dentro da carreira jurídica que vocês escolheram, tá? Então, eu agradeço aí a atenção de todos, a dedicação de tempo, desejo bons estudos nesse final de semana e durante a semana, para que vocês façam uma excelente prova, não só na minha matéria, mas também na matéria de outros professores. E quero que vocês saibam que eu estou aqui à disposição, o celular está pronto aqui para atendê-los. Não tiver dúvida durante os estudos, podem mandar mensagem pelo grupo ou no meu privado, que eu vou ter o imenso prazer de conversar com vocês pelo WhatsApp ou por telefone, tá? Então, um grande abraço, até a próxima e bons estudos.